Graça e Paz Igreja, vamos dar sequência aqui a mais uma mensagem dessa série de João e hoje nós vamos falar sobre o pão da vida, o pão que dá a vida, que é Jesus Cristo. Eu queria que você lesse comigo capítulo 6, a partir do versículo 35, que diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Até aqui. E eu queria orar com você. Feche seus olhos onde você estiver. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos, meu Pai, com as ferramentas da tecnologia, podendo proclamar essa palavra, meu Deus, que é inerrante, infalível, que é inspirada, Deus, que traz vida para nós, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Essa palavra, meu Deus, que muda as nossas vidas, que nos transforma a cada dia, que é uma água que nos limpa e nos lava. E eu oro pedindo, meu Deus, que todos aqueles que tiverem acesso a essa mensagem, meu Deus, que eles sejam ricamente abençoados, que eles sejam tocados, transformados. Pai, que essa mensagem não sirva apenas, meu Pai, como uma bagagem intelectual a mais para os teus filhos, mas que, Pai, possa enraizar nos corações para se transformar em vida, em prática, em uma transformação genuína. Em nome de Jesus Cristo é o que eu peço nesse instante. Amém e graças a Deus. Igreja, nós estamos nesse capítulo 6 ainda, que é um capítulo riquíssimo, que fala sobre a vida de Deus transbordando a partir daquilo que Jesus Cristo fez, Ele que multiplicou os pães, andou sobre as águas e agora Ele está apontando para si e é um texto belíssimo. A gente está seguindo pausadamente e dividindo esse capítulo 6, que é um capítulo grande, mas perceba que há um discurso inteiro, há uma mensagem completa que está sendo ministrada nesse capítulo 6. E hoje a gente vai tratar dessa mensagem de Jesus Cristo, onde ele diz: Eu sou o pão da vida. E eu queria dizer para vocês que nesse texto nós vamos analisar a soberania de Deus. Como o nosso Deus controla todas as coisas, como o nosso Deus é soberano, como o nosso Deus está acima das circunstâncias adversas, como o nosso Deus não permite que nada saia do controle dele, mas não, o nosso Deus está ali organizando todas as coisas e mesmo que aos nossos olhos as coisas pareçam um tanto quanto perdidas para o nosso Deus, nada está perdido. E essa mensagem, ela é muito profunda porque você tem que entender que talvez o momento que você esteja ou as circunstâncias que estão ao seu redor, elas podem não ser muito favoráveis, mas eu quero te dizer, o Deus que organiza todas as coisas e que é soberano, não deixe com que nada saia do seu controle. E nós vamos analisar um pouco isso, como o nosso Deus nos ama, como o nosso Deus nos encontra e como o nosso Deus está atento a nós. Eu queria que você lembrasse do contexto onde nós estamos tratando sobre a mensagem de hoje. No capítulo 6, nós vimos que Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes e ali era um período próximo à festa da Páscoa, havia todo um sentimento nacional envolvido. Jesus Cristo anda sobre as águas e vai até Cafarnaum. E na mensagem anterior nós vimos que Jesus Cristo está na sinagoga, proclamando um discurso. E na primeira parte desse discurso ele falou: Eu sou o verdadeiro maná. Ele fala assim: Moisés deu uma comida física para vocês que perecia, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou esse pão. E aqui Jesus Cristo verdadeiramente começa no versículo 35, declarando essas palavras: Eu sou o pão da vida. E eu quero que você perceba que o Evangelho de João, ele é um evangelho que traz uma declaração divina de Jesus Cristo. O Evangelho de João,
ele é um evangelho que aponta para a divindade do nosso Mestre. E nesse evangelho nós percebemos que tem algumas afirmações onde Jesus Cristo está dizendo eu sou. E essa é a primeira de 7 afirmações onde Jesus diz eu sou o pão da vida. Mas lá na frente ele vai dizer eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, essas declarações, elas apontam para a divindade de Jesus Cristo, elas nos mostram que o nosso Deus, ele está acima das circunstâncias, ele está acima das nossas necessidades, porque ele é o pão da vida. E eu quero que você entenda que Jesus Cristo está nos transportando para essa certeza de divindade, Ele está nos tirando dessa realidade física apenas e nos levando para uma realidade muito mais profunda. Então, quando Jesus Cristo vira para aquela multidão e está dizendo, eu sou o pão da vida, Ele está afirmando que Ele não é apenas um profeta que traria um pão físico, mas que Ele era o doador da vida. E não simplesmente o doador da vida, que ele queria fornecer o pão para matar a fome, encher a barriga, mas não, ele era o próprio dom da vida, ele era aquele pão. Então Jesus Cristo leva à compreensão de que é doador da vida e o próprio dom da vida. E aqui, nesse versículo 35, nós temos algumas reflexões que nós podemos tirar. A primeira delas é que nós precisamos exercitar o nosso eu para ir a Cristo. Jesus Cristo está dizendo, eu sou o pão da vida, aquele que vier a mim, ele será saciado, ele receberá o pão, e aquele que crer em mim terá a sua sede satisfeita. Então, eu quero dizer para você que nós precisamos ir a Cristo. Jesus Cristo, Ele é o pão da vida, mas é necessário que nós façamos o exercício de nos dirigir até Jesus Cristo. A nossa fome e a nossa sede, elas só serão supridas em Cristo. E essa fome e essa sede, ela é suprida quando nós entendemos que precisamos ter uma entrega total a Jesus Cristo. Esse ir até Cristo é dizer assim, eu não tenho mais nenhuma outra saída para resolver as minhas necessidades. Todas as minhas necessidades eu resolvo e eu encontro satisfação em Ti, Jesus. Você sabe que uma das definições que eu gosto muito de pecado é que pecado é quando nós queremos ser juízes e governantes de nós mesmos. Então, quando o pecado entra no mundo, o pecado, ele tira a autoridade de Cristo e o homem, no seu egoísmo, no seu orgulho, começa a dizer, eu sei o que é bom para mim, eu sei onde eu vou satisfazer as minhas necessidades, eu sei onde eu vou encontrar a verdadeira felicidade. Então, o homem começa a recorrer a caminhos que não são o único caminho que leva à vida. Quando Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, não existe nenhuma outra alternativa para o homem de felicidade, de satisfação e de vida eterna que não seja em Cristo. Então, quando Jesus Cristo diz, você vai ter a sua fome saciada, quando você vier até mim, Jesus Cristo está nos fazendo refletir se nós estamos verdadeiramente nos dirigindo a Ele para saciar as nossas necessidades, para satisfazer as nossas necessidades. E eu quero hoje te perguntar, quais caminhos você tem tomado, quais caminhos você tem buscado para satisfazer as suas necessidades. Jesus Cristo está dizendo, olha, a sua fome e a sua sede serão totalmente satisfeitas em mim quando você se entregar por completo à minha pessoa. Então, se você quer a sua fome, a sua sede saciadas, se dirige a Jesus Cristo. E nesse versículo 35 nós podemos entender o pensamento que havia entre o que a multidão estava dizendo e o que Cristo estava oferecendo para a multidão. Porque no versículo 34, a multidão diz assim, Senhor, já que esse maná você está oferecendo para nós, esse pão, nos dá sempre desse pão. Então no versículo 34 eles estavam dizendo assim, nos dê repetidamente desse pão, ou seja, eles não tinham a concepção de que se era necessário repetidamente receber o pão, eles estariam repetidamente em insatisfação, em necessidade, em fome, em sede. Mas o que Jesus Cristo nos ensina aqui é que quando nós vamos uma única vez a Ele,
Ele satisfaz todas as nossas necessidades. Jesus Cristo estava mostrando para aquele povo que Ele não estava oferecendo uma satisfação temporária, a satisfação que precisava de uma renovação dia após dia, de um pão físico para ser entregue novamente. Não, Jesus Cristo estava dizendo, vá até mim, de uma vez por todas, porque eu sou o pão da vida. Jesus Cristo está dizendo, quando você vai até mim, você tem uma satisfação permanente na minha pessoa. E aqui nós precisamos pensar quantas vezes nós queremos solucionar a nossa fome, a nossa sede com os recursos dessa terra. Quantas vezes nós queremos satisfazer as nossas necessidades com aquilo que não vem de Deus. E sabe o que acontece? Todas as vezes que isso acontece, nós veremos fome e sede sem fim. Um vazio profundo. Quantas pessoas buscam os seus prazeres nas coisas dessa terra e que vivem vidas infelizes. Jesus Cristo aqui está dizendo para nós, venha até mim, porque quando você vier a mim, você vai desfrutar de uma satisfação tão profunda que você vai ver que não há necessidade de uma repetição, porque você não vai ter sede e fome novamente. Então o que Jesus Cristo está dizendo é, vá até mim, se dirija até mim, porque eu sou o pão da vida, que vai saciar a sua vida em todos os aspectos. E no versículo 36, Jesus Cristo, agora ele está trazendo uma afirmação que ele trouxe outrora para o povo em Jerusalém, agora ele está trazendo para o povo na Galileia. Ele está dizendo assim, vocês não estão crendo, vocês não estão crendo na minha pessoa, vocês me viram, mas vocês não creram. E aqui nós precisamos pensar no nosso olhar em direção a Jesus Cristo, porque aquele povo olhou para Jesus Cristo e principalmente quando ele viu a Cristo multiplicando os pães e os peixes, eles começaram a pensar, nossa, esse Cristo tem um potencial para ser um grande líder político, tem potencial para ser um rei, tem potencial para ser um grande líder militar, ele tem potencial para nos conduzir em uma ofensiva contra esse domínio romano. Mas eles não conseguiam ver em Jesus Cristo o Messias, o Cristo. Eles olhavam para Jesus e viam muitos potenciais humanos, mas não conseguiam enxergar verdadeiramente o Filho de Deus. E eu quero dizer para você que nós precisamos olhar para Jesus Cristo e enxergá-lo como Filho de Deus, como nosso Mestre. Não podemos enxergar nada além do que benefícios dessa terra, ou melhor, devemos enxergar muito além do que os benefícios dessa terra. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo e não enxergar apenas o agora, mas enxergar o eterno, enxergar as coisas que vão além daqui, porque se nós enxergarmos em Cristo só o que é de agora, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E infelizmente tem muitas pessoas que vão até Cristo, que entram nas igrejas, que entram em campanhas, em propósitos, querendo bênçãos materiais, e quando elas não conquistam aquilo que elas desejavam nessa terra, o seu sonho da casa própria, ou um carro melhor, ou que um casamento acontecesse, e essas coisas não acontecem, elas desviam o seu olhar de Jesus Cristo e abandonam a fé. E isso acontece aos montes porque essas pessoas não conseguem olhar Jesus Cristo como Filho de Deus, não conseguem olhar Jesus como o Salvador da vida delas, como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como o Logos de Deus. Eu quero te dizer para você que você precisa olhar para Jesus Cristo e enxergar nele o Filho de Deus, o Salvador da sua vida, o próprio Deus, aquele que é a expressão exata do ser de Deus. E no versículo 37, Jesus agora, ele vai apontar para essa soberania divina. Ele vai dizer que existe um trabalho que está sendo realizado pelo Pai. Que trabalho é esse? É o trabalho de tocar corações. O trabalho de ministrar uma graça que vai trazer um profundo constrangimento às pessoas e elas se renderão a Cristo e elas irão até Cristo. E eu quero te dizer que isso é tão profundo porque nada está perdido.
Jesus Cristo está dizendo, olha, tem pessoas que não creem, parece que Jesus Cristo está fazendo um trabalho e as pessoas não estão se dando conta, muitos não estão vendo como Cristo, parece que a situação está caótica e talvez a gente olha hoje para o cenário da igreja no Brasil e no mundo e a gente diz, nossa, tem tantas pessoas que estão nas igrejas, mas que não vivem uma vida verdadeira, que não vivem uma vida de entrega, não entenderam verdadeiramente quem é o Cristo, existe muita multidão e poucos discípulos, mas eu quero dizer para você que esse versículo 37, ele nos dá a garantia de que nosso Deus é soberano, que nada está fora do controle dele, que ele governa a igreja dele. Então essa palavra, ela diz assim, que Deus, ele está trabalhando para tocar corações e para que a graça dele invada esses corações, levando a um constrangimento e arrependimento que vai transformar em uma rendição e uma procura e uma ida até Jesus Cristo. E é isso que Jesus está dizendo, o Pai está trabalhando. Ele toca as pessoas e impulsiona elas para irem até Cristo. E quando elas vão até Cristo, meus queridos, Jesus Cristo diz, de modo nenhum eu os lançarei fora. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, eu vou recebê-los muito bem. Todos os que vierem a mim, aqueles que o Pai tocou com o seu toque gracioso para que se arrependam e que se dirijam até mim, quando eles vierem até mim, eu vou os receber com uma graça maravilhosa. E eu quero dizer para vocês que esse texto me lembra muito Lucas capítulo 15, que conta a história do filho pródigo. Porque o filho pródigo, ele pediu a sua parte da herança, o filho mais moço pediu a sua parte da herança para o pai. E o pai entrega essa herança para o filho abandona o pai, vai para uma vida dissoluta, gastando tudo. Aquele filho pede a herança para o pai em vida, o que significa que aquele filho se distanciou tanto do pai que ele estava desejando a morte desse pai. Uma coisa terrível. E ele vai, perde tudo que tem, gasta tudo. E ele chega ao fundo do poço, ele chega na sarjeta, a ponto de desejar a comida dos porcos. E quando ele está naquela necessidade profunda, ele lembra, eu tenho um pai que tem trabalhadores que, pelo menos, são tratados dignamente, comem. Aí ele prepara um plano. O plano dele é, eu vou voltar para casa, eu vou dizer assim, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um servo teu, como um trabalhador seu. Ele estava dizendo assim, na minha cabeça eu já formulei um plano onde eu vou voltar para ser um trabalhador do meu pai. Mas quando esse pecador volta, e a palavra do Senhor diz que ele ainda estava nos arredores, ainda estava longe das propriedades do seu pai. Quando o pai vê o filho, ele vai correndo até esse filho. Abraça, beija. O filho não consegue nem proferir aquelas palavras que ele tinha pensado, que ele tinha ensaiado para dizer para o pai. Ele pequei contra o céu, contra ti. O pai já interrompe ele e diz assim, vamos dar uma festa. Entrega para ele o anel, entrega para ele uma veste nova e nós vamos agora celebrar com o gado para receber esse meu filho que estava perdido, mas foi achado. E sabe o que isso nos diz? Que mesmo aquele filho pecador, mesmo aquele filho imundo, mesmo aquele filho que tinha tratado o pai com tanto desprezo, foi recebido de uma maneira tão linda. E eu quero dizer para você hoje, talvez você se sinta sujo, pecador, talvez você esteja vivendo uma vida muito afastada de Deus, talvez você tenha feito coisas terríveis, mas eu quero dizer para você, o Evangelho é a boa notícia de que o filho pode voltar para casa. De que, como Jesus está dizendo aqui nesse versículo, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, de modo nenhum, eu o lançarei fora. Ou seja, Jesus Cristo vai te receber bem. Assim como esse pai recebeu o filho pródigo, Jesus Cristo vai receber a sua vida. Pense nisso. Se o Espírito Santo está te tocando hoje, não perca tempo, se renda agora mesmo a Jesus Cristo. Fala assim, Senhor, me recebe hoje, eu quero ir até o Senhor. Porque esse evangelho é verdadeiro, essa graça é maravilhosa. E aqui, no versículo 38,
Jesus deixa claro algo que ele vem falando por todo esse evangelho de João, que ele está submisso à vontade do Pai, que Jesus Cristo obedece o Pai, que Jesus Cristo realiza a vontade do Pai, como anteriormente já foi dito. Jesus Cristo tem como um alimento fazer a vontade do Pai. Isso é tão maravilhoso, meus queridos, porque isso diz a respeito do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que nos dá exemplo. Jesus Cristo não exige nada de nós que Ele não realize. Por isso que quando Jesus Cristo exige obediência nossa, Ele não exige apenas por exigir, Ele exige dando o exemplo. O nosso Deus é um Deus obediente. E a palavra do Senhor diz em Filipenses, no capítulo 2, o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero dizer para você, o seu Deus é obediente. O seu Deus obedece ao Pai. E isso é motivo suficiente para que você seja alguém submisso e obediente ao seu Deus. Se Deus é obediente, que nós também sejamos. E Jesus Cristo fala: eu estou fazendo a vontade do meu Pai. E nos versículos 39 e 40, o Pai e o Filho, eles estão envolvidos em uma vontade, em um propósito de salvação de todos os crentes. Isso significa, igreja, que nós não estamos perdidos, que nós não estamos lançados ao mar, à deriva, que nós não estamos numa multidão perdidos, que nós não estamos envolvidos em um relacionamento onde nós estamos perdidos. Nós estamos guardados por um Deus que nos ama e se lembra de nós. Então existe uma vontade do Pai e do Filho de salvação, e eles estão envolvidos nesse propósito, e eles se lembram de nós, e eles nos amam, e essa salvação é para todos os crentes. E eu quero dizer para você que, apesar dessa vontade de Cristo, de que nenhum se perca, ser uma vontade e um propósito designados pelo Pai, é importante você saber que quando há uma separação deliberada de Cristo, como foi no caso de Judas, há perdição. E olha o que a palavra do Senhor vai dizer em João, no capítulo 17, versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E essa palavra é para que você tenha certeza que Deus está guardando a sua vida, que Deus tem uma vontade de salvação, que Deus está trabalhando num propósito para todos os crentes serem salvos. E isso não significa que nós não devemos estar vigilantes, que nós não devemos estar buscando a Deus e num processo gradual de santificação, porque essa é uma vontade maravilhosa de Deus. Aqueles que permanecem em Cristo são aqueles que não olham para Jesus Cristo como um simples homem ou como um simples objeto de vontade para essa terra, mas são aqueles que verdadeiramente conseguem ver Jesus Cristo como Filho de Deus. E o propósito desse Evangelho de João, como lá no capítulo 20 vai ser mencionado no versículo 31, que o propósito do relato e do registro dessas palavras é para que vocês creiam e que, crendo nesse Cristo como Filho de Deus, vocês tenham vida. Tudo isso é para que você olhe para Jesus não como um mero objeto dos seus desejos e interesses dessa terra, não, é para que você olhe para Jesus Cristo como aquele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como aquele que é o Messias, o ungido, o Filho de Deus. E esses que creem em Deus serão ressuscitados no último dia, como a palavra do Senhor nos afirma aqui. O que eu quero te dizer hoje é que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas, que o nosso Deus, Ele está trabalhando, que as coisas não estão lançadas à sorte, não, Jesus Cristo está trabalhando, Jesus Cristo está operando, realizando grandes coisas, grandes feitos, mas apesar de nós entendermos desse Deus como um Deus soberano, nos resta crer nesse Deus e nos dirigir até Ele. Nós precisamos ir até Deus.
Talvez hoje você esteja como Adão. No capítulo 3 de Gênesis, quando Adão peca, come da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se esconde e Deus pergunta para ele: Adão, onde que você está? Qual é o caminho que você está escolhendo? E eu te pergunto hoje, onde você está? Qual caminho você está escolhendo? Qual direção você está indo? Você está se escondendo de Deus? E eu quero te afirmar hoje, por tudo aquilo que nós estudamos hoje, que você pode, com confiança, se dirigir até Jesus Cristo. Que você pode abandonar suas vergonhas e se dirigir até Jesus Cristo, porque o nosso Deus é aquele que nos diz: aquele que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se você hoje é um filho pródigo perdido, vá até o Pai, que eu tenho certeza que Ele vai te receber com alegria e te receber muito bem. E que Deus trabalhe no seu coração e toque a sua vida nesse dia, nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, Deus. Essa palavra que nos dá vida, que nos confronta, que nos exorta, que nos edifica. Essa palavra, meu Deus, que nos ensina o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós devemos aprender a obedecer e seguir os Teus caminhos. E essa palavra, meu Deus, ela nos diz também que nós devemos andar nos Teus caminhos, que nós devemos ir até o Senhor, que nós não podemos, meu Deus, andar como juízes e governantes de nós mesmos, não, mas nós precisamos nos render a Ti, Pai, voltarmos para Ti, porque em Ti nós encontramos vida. O Senhor é o pão da vida. E eu oro nesse dia, Pai, pedindo que todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Pai, que eles possam se dirigir até o Senhor, porque a Tua palavra nos afirma que o Senhor não nos lançará fora. A todo aquele que se dirigir até o Senhor, Pai, o Senhor receberá bem, e que assim seja nesse dia, Pai, com todos aqueles que estão ouvindo, que eles possam se voltar ao Senhor, amar ao Senhor e viver uma vida, Pai, que reconhece a Ti como Rei, Senhor, como Cordeiro que tira o pecado do mundo, como Cristo, o Filho de Deus, o Logos do Pai, o verdadeiro Deus. E nós Te adoramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente.